Oi pessoal, eu sou o Rei da Canuta e esse é o meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou listar para vocês o meu top realities de drag do Brasil. Depois de muito pensar, eu decidi trazer para vocês aí um ranking dos realities de drag do Brasil, né? Dos que são mais conhecidos, podemos dizer, mas falarei de outros também, então fica no vídeo que vai ser babado. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, eu estou com uma meta aí de 2.000 inscritos e a gente tá bem perto, acho que 30 inscritos já bate a meta, então ajuda, entra aí, porque essa comunidade está crescendo e tá me deixando cada vez mais feliz, porque eu posso falar do que eu gosto aqui e as pessoas que se inscrevem se identificam e isso que é legal, né? Não esquece também de deixar o like no vídeo, isso impulsiona pra frente, chega a mais pessoas e também hypar, porque cresce no ranking do YouTube aí. Aqui na descrição do vídeo tem o meu Pix, pra se você gosta muito do meu trabalho, quer me ajudar aí, né, financeiramente, com qualquer valor, pode jogar lá no Pix que eu recebo com todo carinho e vou utilizar do muito bom grado. Agora, sem mais delongas, vamos falar de reality show? Então bora! Separei pra vocês 9 reality shows que eu assisti e que eu gostei, tá? O ranking vai começar do que eu menos gostei pro que eu mais gostei, tá? Vão ser 9 realities aí. E eu não tô aqui pra desmerecer o trabalho de ninguém, pra falar que o reality é ruim, isso e aquilo, mas temos coisas a conversar sobre, né? Então leve esse vídeo como uma sugestão pra vocês que não viram os realities que eu vou falar aqui. Apesar de serem bem conhecidos, alguns não são. Então se você não assistiu, assista, porque se tá nesse vídeo é porque é legal, tá? Mesmo que estejam em posições inferiores aí. Vou começar então, tá? Pelo 9º lugar, que eu vou falar de Nasce Uma Rainha. Quem aí assistiu? Nasce uma rainha! Nasce Uma Rainha é um reality do Netflix, tá? Que é apresentado pela Glória Groove e pela Alexia Twister. Eu lembro que na época eu fiz até uma maquiagem inspirada na Alexia Twister. O meu amigo fez uma inspirada na Glória Groove, a gente fez um videozinho junto, né? E foi bem legal. Inclusive na maquiagem que eu fiz ficou muito boa. Eu lembro que eu fiquei muito orgulhoso na época, tava no começo ainda, começando a fazer maquiagem. Então foi bem legal, me inspirou a isso, né? E do que se trata, né? São drag queens que estão aí no começo da carreira. E aí elas são, né, aspirantes a drag queens, que são convidadas por elas, né, pela Glória Groove e Alexia Twister a ter uma transformação, né, como se fosse uma coisa de auditoria drag, podemos dizer. Porque com a vasta experiência que a Glória e a Alexia Twister têm, né? A Alexia Twister, se você não sabe, ganhou aí o prêmio Shell de melhor ator com a peça Hey Lear, que foi incrível. Glória Groove, né? Dispensa apresentações, cantora maravilhosa, artista incrível aí visualmente falando também. Então elas têm bastante conteúdo e aí elas davam dicas para essas drags de peruca, de performance, de como se portar. Meio que pra drag que tá ali no começo e ainda não tem uma direção, ter essa direção aí. Então é um programa bem legal pra você que tá começando a fazer drag, é bem legal assistir porque tem várias dicas lá interessantes, né? Inclusive pessoas que querem fazer drag, né? Colhem muitas coisas daquele reality, então eu gostei. Não é reality, né? Mas tá aqui no lugar, maravilhoso. Agora vamos falar do 8º lugar, que se trata do primeiro programa brasileiro a ter drag queens como apresentadoras, né? Isso porque a primeira temporada estreou lá em 2017. Eu tô falando de Drag Me As a Queen. Drag Me As a Queen, uma diva dentro de mim. Esse reality 100% brasileiro, né, passou lá no canal I, estreou, como eu disse pra vocês, em 2017 e foi apresentado aí pela Rita Von Hunt, Penélope Jean e Ícaro Kadoshi, que são queens bem grandes, né, e que cada uma tem ali a sua essência e a sua particularidade, o que se trata de um programa muito legal e expansivo e que une essas artes, assim, para que fique ainda mais cultural, assim, é um programa bem legal. Tem um formato meio parecido com o Nasce Uma Rainha, mas a diferença é que as pessoas que participam não são drag queens, são mulheres aí que estão passando por alguma coisa e a arte drag vai ajudá-las de alguma forma, né? Eles falam que vai despertar a drag queen que tem dentro dessas mulheres. No total foram 4 temporadas, né? Começando em 2017, aí tendo uma pausa. Em 2019 tivemos uma nova temporada, depois 2021 e 2022. Então, assim, tem bastante coisa pra vocês assistirem, tá? Eu não sei onde que vocês conseguem ver hoje em dia, porque passou no canal I na época, eu acabei assistindo de uma forma
diferente. E também confesso que não vi todos os episódios, né? Mas não precisa também você começar do primeiro e ir até o final, porque cada episódio é uma mulher que participa e é uma história diferente para você poder aprender com isso. Então, indico também, muito bom. E fica aqui em 8º lugar para vocês. Agora vamos falar aí do polêmico Queen Stars, né? Que eu coloquei aqui em 7º lugar por conta de coisas off, né? Coisas de fora do reality. É uma queen e nunca fez isso, baby, you don't do drag. Isso porque depois aí que foi exibido, tivemos muitas queens dando entrevista e falando que foi uma coisa meio diferente, assim, de participar, né? Supostamente elas separaram looks, né, pra poder participar aí, achando que era um reality musical onde elas poderiam ser quem elas eram. Só que, na verdade, a produção supostamente tinha já um formato específico que eles queriam, que era ali de música pop, então nem todas as queens que foram convidadas para participar cantavam música pop e acabaram que ficaram meio de mãos atadas ali. A edição, né, da primeira temporada e única foi em 2022, e aí tivemos apresentações legais, né, com queens que participaram aí como Diego Martins, Leila Diva Breck, Red Alor, né, que foi o trio vencedor, a gente já pode falar aqui, e que ganhou aí um EP que eu acompanhei muito, gente. Eu ouvi muitas as músicas e, tipo, era viciado do início ao fim ao EP. Sempre quis ir num show delas, porque eu acho que elas se complementavam muito bem. A questão da Red Alor ser uma drag sertaneja era uma coisa diferente pra mim, então era novidade, eu tava super agitado, assim, então foi babado. Mas foi um reality que uniu muitas queens, assim. Ó, no total foram 22 queens que participaram, e eu lembro que nos primeiros episódios saíam, tipo, 5 queens de uma vez, então foi uma coisa meio massacre, assim. Queens conhecidas como Sarah Vika, que já participou também de outros realities, que a gente vai falar mais pra frente. A Aimee Lumière, Dakota Monteiro também participou. A gente pode falar da Sasha Zimmer, que foi uma das vencedoras de um dos realities, que também a gente vai falar mais pra frente. Porque assim, gente, as queens participam de reality, elas gostam de participar de outros, então aqui a gente vai ver muita carinha repetida também. Então, assim, pra mim foi um reality legal na época quando eu assisti, porque as apresentações eram belíssimas e legais. Só que depois de saber todo o background do programa, assim, supostamente, eu fiquei meio... Então por isso que ele tá aqui em 7º lugar nesse vídeo pra vocês. Em 6º lugar eu coloquei um reality que particularmente eu não assisti, eu conheço por recortes da internet, mas ele é tão icônico que ficou aqui em 6º lugar, gente. Eu tô falando de Glitter em Busca de um Sonho, né? Quem aí não conhece a famosa Sangalo, né? Glitter em Busca de um Sonho. Ou os memes desse reality, que eu não sei muito bem do que se trata, pelo que eu tava lendo na pesquisa, é uma coisa meio inspirada em Drag Race, mas pelos vídeos que eu vi, que era uma coisa mais de afronta, né? Pra quem não sabe, afronta é você, né? E aí, gata, caralho? Filha veio na janela da Topic porque, meu amor, estamos aqui pra isso, né? Porque ela não merece esse prêmio. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro, meu amor. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Da mesma forma que você vai conseguir, eu vou conseguir. Eu vou ser ficar, choque de viado. monstro, meu amor. Ai, querendo e aí, choque vai de monstro. pular pra cima. Osmona, primeiro, a bicha é bonita. Segundo, ela Beleza, beleza, fecha... meu amor. Eu fiquei meio perdido, assim, mas eu descobri que são 4 temporadas, tendo seu início em 2012, tá? E foi ali em 2020 que teve a sua última temporada exibida pelo YouTube, né? Então, tem no YouTube, eu não sei porque que eu nunca assisti, talvez fique aí de lição de casa pra mim. Mas por ser tão icônico e várias pessoas falarem sobre, inclusive teve inspirações, né? O Fido Diva Depressão se inspirou em uma das drags aí do programa pra fazer a personagem dele lá na novela da Blogueirinha Feia. Então por ser icônico assim, icônico da cultura pop, eu coloquei aqui em 6º lugar. Mas fica de lição de casa pra mim aí poder assistir mais coisas e entender melhor do que se trata esse reality. Mas se você souber, convido a colocar aqui nos comentários. Inclusive, coloca também aqui o seu ranking, tá? Quando chegar lá no final do vídeo, vai colocando aí, escrevendo conforme eu vou falando, pra no final você só postar o comentário e aí a gente conversar na semana sobre isso, porque esse vídeo é pra isso. Estou trazendo minhas impressões, mas para que vocês tragam a de vocês. Olha que poético. Agora vamos falar do reality que é de uma Ru Girl, gente. Podemos dizer agora, porque é o reality da Desiree Beck, TNT Drag. Eu coloquei aqui no top 5 TNT Drag porque foi um reality que a gente acompanhou ali na pandemia. Pelo que eu conheço da história, a Desiree já tinha esse reality nos palcos lá das baladas, dos
lugares de Salvador que recebia aí o pessoal LGBTQI APN+, né? E aí, quando chegou a pandemia, ela quis se reinventar e veio pro YouTube. E foi a melhor coisa que ela fez, porque fez com que ela ficasse conhecida. Não lá no começo, mas agora, né? Só que lá no começo eu a conheci, então pra mim pude acompanhar essa carreira crescendo até ela chegar agora, né, no Drag Race Brasil. Contou aí com queens muito icônicas, teve 2 temporadas. Na primeira temporada a vencedora foi a Dakota Monteiro, como eu disse pra vocês, queen de reality vai estar em vários. Mas trouxe queens icônicas como Kit Kawakubo, que foi aí peruqueira da Sasha para uma revista e é uma peruqueira incrível, reconhecida por várias queens. Já a segunda temporada contou como queens, né, Eslováquia, teve a Organza, né, a vencedora do Drag Race Brasil, também foi vencedora aqui da segunda temporada do TNT. Teve a Ginger Moon, que é uma mulher que faz drag e ela é maravilhosa, ela tem essa coisa meio burlesca, também foi maravilhoso acompanhar ela ali. E assim, gente, incrível, indico pra vocês, tá? Tem as 2 temporadas no canal aqui do YouTube, só procurar por TNT Drag que você vai achar, e de nada, porque você vai se divertir. Em quarto lugar, também é um reality da Desiree Beck, né, trazendo os moldes de Drácula. Ela fez aí o TNT Macabra, né, que contou com a participação de ninguém mais, ninguém menos que uma das Uru Girls da primeira temporada do Drag Race, Tristan Soledade. Quase que eu não respiro, vocês perceberam, né? Olá, macabros. Foi aí uma temporada mais voltada pro terror, né? Onde as queens eram mais queens macabras e tal. Até o nome do programa remete a isso, né? Foi em 2021, logo depois da primeira temporada do TNT Drag, a Desiree trouxe esse spin-off, né, podemos dizer. E assim, gente, eu acho que já tá na hora da mana Desiree trazer mais uma temporada pra gente, porque agora que ela é famosa, vai bombar. Pelo amor de Deus, Desiree, faz um reality pra eu vencer, mulher. Eu nem sou drag, mas sei lá. Então eu coloquei o TNT Macabra em quarto lugar por ser uma versão diferente do TNT Drag, uma versão mais dark, uma coisa mais dark, gente, é isso. Tentei pensar em outra coisa, não veio. Agora vamos falar do nosso top 3, tá? É polêmico o meu top 3, porque eu coloquei em terceiro lugar o Caravana das Drags. Quem aí lembra? Aconteceu a exibição em 2023 pela Prime Video, tá? Apresentado por Ícaro Kadoshi e Xuxa Meneghel. O reality tinha tudo aí pra ser um dos maiores realities do Brasil na questão de drag queen, sabe? Porque ele reunia queens de vários lugares e elas visitavam vários lugares do Brasil, trazendo pra gente cultura, trazendo pra gente conceito e tudo isso assim misturado em muito humor e desafios divertidos, assim, pode-se dizer. O problema do Caravana das Drags foi a edição do programa, porque ficou muitas perguntas, muitas pontas soltas, que a gente foi descobrindo depois do programa, né, em entrevistas que as queens davam aí para alguns podcasts. O que aconteceu? Como a gente só tem 45 minutos, tem muita coisa que é cortar. E aí fica uma coisa assim, tipo, como você me disse, me explica o que aconteceu. E isso não é muito legal também, a gente ter que explicar uma coisa que era pra estar nítido, mas não ficou claro. Então eu acho que Ficou claro no programa. Não ficou. Eu acho que na segunda temporada a gente vai aprender com isso e tem que deixar muito claro quando alguma coisa acontecer. Eu acredito que o Amazon quis fazer é não deixar a menina que fez isso em maus lençóis. Eu tenho um lado dos profissionais que falaram vamos proteger e tem um lado das meninas que disseram vocês estão protegendo demais, entendeu? Tô me sentindo aqui mal com isso. Então a gente tinha que respeitar, a gente teve que arrumar esse meio termo aí pra dizer, ok, como é que a gente faz? Aí ela teve que ser expulsa. E eu acho que a gente perdeu muito com isso, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu muito com isso. A gente está aprendendo. Eu acho que isso valeu também até para as pessoas que forem ver, forem pesquisar e forem saber. Não é mais permitido certas coisas. E no mesmo caso do Queen Star, supostamente não foi uma coisa tão legal, assim, porque algumas delas sofreram muito com questão de produção, assim, supostamente falando sempre, tá, gente? Ocorreu um caso de blackface, onde a Prime escolheu não colocar pra gente, não explicar pro público, o maior público que tá assistindo ali o programa, o que aconteceu. Só quem acompanha mesmo ali a arte drag, ou né, fofoca, que rola muito, ficou sabendo que a Chandelle Kidman supostamente fez blackface, mas depois ela explicou que foi por uma conta de
falta de habilidade em maquiagem e de produtos que ela tinha disponíveis ali na hora. Na verdade, e a proposta do Adriano era fazer cinza, como se fosse um ser cinza. E aí, dentro disso tudo, a minha mão em maquiagem, né, pesou muito e ficou pro grafite. E o sol fez mais sombra. Dentro da minha maquiagem ficou muito escuro. A gente sabe que do cinza pro preto é uma linha tênue, assim, né? Aí rolou uma reunião. Chandelle, a gente quer saber qual a sua proposta. E aí, gente, minha proposta é fazer isso. Uma coisa prateada, um homem de lata. Eu usei todos os materiais que eu tinha. A produção falou assim, então não tá. Aí eu falei assim, então eu não tenho material pra iluminar. Todo o material que eu tenho dentro da minha frasqueira chegou a esse resultado. Então a gente vai pedir pro maquiador te emprestar um iluminador pra você iluminar o que já tá feito aí. Acabou que a maquiagem dela ficou um pouco escura e ficou blackface, né, gente? Só que é difícil porque quem é atingido por isso que sofre. Quem tá fazendo não vai sentir, sabe? Então teve drags como M, como Ravena Crioli, que são drags incríveis e grandiosas, assim, que sofreram muito hate na época e é bem triste falar sobre isso, assim. Eu queria estar falando só de coisas boas do programa, mas infelizmente ocorreu isso daí, tá? Que poderia ter feito com que eu colocasse mais pra baixo no ranking. Porém, entretanto, todavia, tivemos drags muito boas, né? As próprias M e Ravena, como eu falei. Teve a Desiree Beck, que participou aqui com um dos versos maravilhosos, né? Da Rainha do Tomate. Teve a Frames também, que hoje é uma drag super legal e que as pessoas gostam de acompanhar, que teve aí um show com a Desiree Beck também, que se uniram depois do Caravana, né? Então amizades foram formadas, assim. E a vencedora do programa foi a Helena Borges, que é uma queen incrível. E o que faz eu colocar a Caravana das Drags em terceiro lugar me trouxe muitas coisas boas, gente. Foi um programa que eu fiz a cobertura aqui no canal, fiz todo o react do programa, trouxe conteúdos, consegui entrevistar a vencedora, Helena Borges. Eu vou deixar um trechinho pra vocês verem. Oi, pessoal, como prometido, tô aqui com a soberana da caravana, Helena Borges. The Queen. É isso aí. Me trouxe convites pra participar de podcasts, onde a gente podia falar sobre o que tava achando do programa, né? Oi pessoal, eu sou o Renan Canuto e fui convidado aí pelo Rocco do canal Descontrole Remoto para trazer as minhas impressões aqui sobre Caravana das Drags. Que foi no canal Descontrole Remoto que o Rocco me convidou. Então assim, foram coisas que aconteceram comigo falando de um reality que nunca aconteceu com nenhum outro. Então pra mim foi importante, por isso que eu coloquei aqui em terceiro lugar. E é um reality legal, tá? Se você tira essas partes chatas, é legal, apesar da edição ser ruim, das performances ser muito picotada, mas de certa forma fez com que eu conhecesse queens incríveis, como a própria Helena Borges, como eu falei, a Gaia do Brasil também, que é uma queen maravilhosa. Então assim, gente, assistam, tá? Tá lá na Prime Video disponível e arrasa. E depois vem aqui no YouTube, porque tem várias entrevistas delas, e aí vocês vão saber todos os bafafá, que é babado. Mas é isso, gente. Vamos pro segundo lugar, porque tá babado. Eu coloquei em segundo lugar ninguém mais, ninguém menos que Drag Race Brasil. E as pessoas vão achar, nossa, por que não pôs em primeiro? Drag Race Brasil, a gente pediu tanto, blá 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 blá. Mas gente, a gente pediu tanto. Só que tem um outro reality aí que eu curto mais. Bom, Drag Race Brasil dispensa apresentações, né? É um formato conhecido que trouxe visibilidade e inspirou diversos realities que eu comentei aqui nesse vídeo, né? Criado por RuPaul Charles e agora na nossa versão brasileira apresentada por Greg Queen. Estamos aí com a segunda temporada para sair. Vão ter muitos conteúdos sobre Drag Race, como já está tendo, inclusive tá me inspirando a fazer maquiagens belíssimas e com conteúdos pro Instagram e pro TikTok também. Se não me segue, corre lá. Mas falando do reality, a primeira temporada foi polêmica, mas só que depois que acabou, né? Porque durante a temporada tivemos momentos mornos, momentos tranquilos, lip syncs não tão bons, desafios, não sei também, uma coisa meio experimental ali, piloto. Então assim, meus parabéns a todas as queens que participaram pela coragem, porque quando elas foram não sabia como ia ser, e foi como foi, e eu torço muito por cada uma delas. Tivemos a Winner Organza na primeira temporada e agora a segunda temporada para começar. A gente tá muito ansioso porque eles nos deram um casting maravilhoso, um casting que tá prometendo briga, que tá prometendo lip sync, que tá prometendo look, né, Adora Black? E muita gongação, gente. Então assim, eu tô ansioso pro Drag Race Brasil 2. Você também tá, que eu sei, então comenta aqui. Eu tô, porque eu sei que você chegou no vídeo até aqui. Olha que babado. E eu coloquei em segundo lugar porque o primeiro lugar vem pra ele. O reality brasileiro apresentado pela maior drag queen do Brasil,
Estou falando de Academia de Drags. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Arrasa, bicho! Apresentado por Silvete Montilla, a Academia de Drags teve a primeira temporada em 2014 e trouxe queens maravilhosas que são icônicas até hoje. Falo de Gisela Popovic, que foi aí uma das cotadas pro Drag Race Brasil, inclusive. Tem a Rita Von Hunt, que depois virou aí apresentadora, mas fora isso, é um dos menores trabalhos que ela fez. Hoje em dia ela é grandiosa, ela é super reconhecida e seguida, e as pessoas ou param pra ouvir o que ela tem pra falar. Uma drag super inteligente. São vertentes de drag, né, gente? A Rita, na época, a gente não entendia muito. Hoje a gente idolatra, porque era pra ter sido sempre assim. Aí a gente teve um hiato, né, porque acaba que a gente não tem muito patrocínio pros realities LGBTQIAPN+, no Brasil até hoje, né? E aí só em 2016 a gente teve a segunda temporada, que também foi icônica e trouxe queens engraçadíssimas, como a Fefe Houston, que ficou muito famosa na época e hoje é reconhecida pelo que fez. Malona, que já costurou pra muitas queens e ela tem um ateliê, inclusive. Se eu não me engano, ela faz peruca também. E ela é uma artista incrível. E a Sasha Zimmer, que foi a vencedora aí da segunda temporada. Na época ela tinha uma vibe mais Beyoncé, hoje em dia ela ainda tem, mas na época era muito isso, era como se fosse um impersonator da Beyoncé, assim. Tivemos uma terceira temporada que demorou muito, tá? Foi ali pro final de 2021, começo de 2022, e que também trouxe drags maravilhosas, gente. A gente teve ali a Eslováquia, né, que é a drag cosplayer, e que foi babadeira, chegou na final, a apresentação final dela, que ela fez Judas. Nossa, ficou icônica e marcada no meu coração e na minha mente pra sempre, assim. Mas podemos ficar felizes porque foi anunciado que mês que vem, né, vai ter aí o Academia de Drags. Na verdade, abriu as inscrições pra quarta temporada. Tá aberta, você drag que me acompanha, corre lá pra se inscrever, porque tá babado, vai ser babado essa temporada, tenho certeza. E parece que as inscrições vão ser até o começo de julho aí, se eu não me engano, tá? Então corre pra se inscrever que vai ser legal. Eu quero te ver lá, hein? E se você for se inscrever, comenta aqui, eu vou. Vou aproveitar essa oportunidade, não vou deixar passar. E assim eu fecho o meu ranking de produções, né, de drags no Brasil, né? Mas não posso deixar de falar, né, de fazer aí uma menção honrosa ao Corrida das Blogueiras, que é um reality que não é voltado pro meio drag, né, como foco drag, mas que tem drags icônicas que participaram, como a Alice Hernandes, né, que foi e é a maior drag do Brasil. A Dakota Monteiro, que também participou e foi essencial e é um nome grande e que quando se fala de Corrida das Blogueiras a gente logo lembra de Dakota Monteiro. Como eu disse, apesar de não ser um programa de drags, foi aí vindo do formato Drag Race, né? Os meninos já falaram em entrevistas que é um programa que eles se inspiraram sim, então é importante mencionar pra vocês aqui, que também é o meu sonho participar, né, gente? Tô trabalhando pra isso. E também 2 programas que eu assisto no YouTube, que é o Dinastia Drag, já falei diversas vezes, tem conteúdo no canal sobre ele, que eu fiz react também, e tem o The Queen, né, que é um reality do Rio de Janeiro, apresentado pela Samara Hills, que é um reality que acompanha ali as drags na parte de performance, que é feito em balada, né? Mas tem ali um júri, a Suzy Brasil é uma das pessoas que tá ali sempre no júri, e é bem legal também, já conheci várias queens por lá de apresentação, e são apresentações e apresentações, né, gente? Tem aquela que a gente, caralho, foda, esse bate-cabelo, não sei o que, e tem aquelas que a gente fica, né? Mas sempre tem, né, no reality show. E é isso, se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar, me faz essa boa ação. Vai, por favor. Deixa o like no vídeo e também hypa, porque aí vai subir no ranking no YouTube, vai me ajudar a crescer também. E comenta aí qual que é o seu ranking e se eu esqueci de algum reality, porque vai que eu conheço um reality através de vocês. E aí trago o react aqui pro canal, ia ser legal, hein? Saliento que esse vídeo foi só pra trazer pra vocês o que eu gosto, o que eu não gosto, não desmereço nenhum reality, todos eles são importantes porque trazem arte drag para as outras pessoas, fechou? No mais, eu vou deixando meu beijo e até o próximo vídeo. Tchau! O que é que você quer enfrentar a Xangá? Porque ela não merece esse prêmio. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro, meu amor. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado?